Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso. Antes de mais nada, se inscreva-se no nosso canal e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo exclusivo. A história de Tiradentes. Tiradentes era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único, entre os inconfidentes, a receber a pena capital, isto é, a pena de morte, pela forca. Nascido em 12 de novembro de 1746, na então capitania de Minas Gerais, durante o Brasil colonial, Joaquim José desempenhou várias profissões. Entre elas, estava de dentista amador, por isso foi apelidado como Tiradentes. Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, condutor de tropas de animais, transportadoras de mercadorias, minerador e mascate, mercador ambulante, mas fracassou em todas. A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi o posto de alferes, patente abaixo da de tenente da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, a força militar atuante na capitania de Minas, subordinada à coroa portuguesa. Tiradentes, apesar de não ser um intelectual, interessava-se por escritos políticos, como as leis constitucionais dos Estados Unidos, país que havia conquistado a sua independência em 1776, quando o alferes tinha 30 anos de idade. Os interesses políticos de Joaquim José da Silva Xavier aos poucos foram se divergindo dos interesses de outros habitantes de Vila Rica, que era o centro da atividade mineradora do Brasil na época. Intelectuais como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, ambos poetas e conhecedores das ideias filosóficas do iluminismo francês, foram algumas das personalidades importantes com as quais Tiradentes se juntou com o objetivo de retirar do poder o então governador da capitania de Minas Gerais, nomeado pela coroa portuguesa, Visconde de Barbacena. Mas qual era o motivo para tal revolta? O motivo principal que animava Tiradentes e os outros envolvidos na Inconfidência a se levantarem contra o governo de Visconde de Barbacena e o Império Português era a constante retirada das riquezas da região por meio de impostos excessivos. Do ouro produzido na capitania de Minas Gerais, a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, isto é, o equivalente a cerca de 20% do total extraído. Ocorreu que, a partir da década de 1760, a extração de ouro regrediu consideravelmente, mas não o valor do imposto. A taxa do quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais, e o governador Barbacena, para fazer valer a lei, chegava até a impor agressões físicas. Cidade de Ouro Preto, antiga Vila Rica, onde transcorreu a trama da Inconfidência Mineira. O problema agravou-se mais ainda quando, para reverter a margem defasada dos quintos recolhidos, a coroa portuguesa autorizou a implementação da chamada derrama. A derrama obrigava os mineradores a cobrirem com suas posses, isto é, tudo aquilo que lhes pertencia como objeto de valor, o que faltava na quantia do quinto. Isso significava que o rombo provocado no pagamento do imposto à coroa, resultante do declínio da mineração, acabou tendo que ser pago com outras formas de obtenção de dinheiro, como pedágios cobrados sobre o uso das estradas, escravos etc. Todos eram forçados a pagar a derrama. A Inconfidência. A conspiração dos Inconfidentes começou a ser preparada em 1788 para que as ações passassem a se realizar no ano seguinte. Tiradentes, por sua personalidade agitada, ficou conhecido como o mais radical dos Inconfidentes, como diz o pesquisador Lucas Figueiredo, em seu livro Boa Ventura. A Corrida do Ouro no Brasil, de 1697 a 1810. Um radical entre moderados, um franco entre dissimulados, ele defendia publicamente e em qualquer lugar, de bordéis a residências de ricos mercadores, uma revolução que tornasse Minas Gerais independente de Portugal. Era pena, dizia o alferes, que os países tão ricos como este, as Minas Gerais, estivessem reduzidos à maior miséria,
só porque a Europa, como esponja, lhe estivesse chupando toda a substância. 1. Tiradentes chegou a tramar a morte de Visconde de Barbacena, e isso só não foi concretizado porque Barbacena, por meio da confissão de um dos inconfidentes, José Silvério dos Reis, desmantelou a trama e prendeu todos os envolvidos. Prisão, morte e heroificação. Presos, muitos dos inconfidentes, temendo severas punições, não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Tiradentes, que, por isso mesmo, recebeu a pena mais dura, em um processo transcorrido na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim em 21 de abril de 1792. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado. Para que os súditos da coroa nunca se esquecessem da lição, a cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros, espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Vale notar que, tanto no período imperial quanto no período republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser tomada como um ícone da liberdade e da independência do Brasil, como um herói da nação. Essa imagem foi constantemente reforçada por pinturas, como a imagem no início deste texto, de autoria de Pedro Américo, e monumentos, como a instalação do primeiro monumento dedicado a ele na cidade de Ouro Preto, em 1867. No ano de 1965, já na primeira fase do regime militar no Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente da República, contribuiu para o reforço dessa imagem de Tiradentes, sancionando a Lei nº 4.897, de 9 de dezembro, que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes como, oficialmente, patrono da nação brasileira. Obrigado por assistir.